Começa agora o Revista TST, com tudo que é destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, SDI1 decide que a agente comunitária de saúde não tem direito a adicional de insalubridade em grau médio. A cerimônia de posse da nova diretoria do Tribunal Superior do Trabalho. Conheça o novo presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça do Trabalho. E uma entrevista especial com o ministro Ives Gandra Martins Filho, o novo presidente do TST. Tudo isso e muito mais. O Revista TST está no ar. E esta edição do Revista TST começa com uma decisão da Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. O repórter Rafael Porfírio traz para a gente os detalhes. Olá, Rafael, qual foi a discussão principal desse julgamento? Olá, Ana. Olha, os ministros da SDI1 negaram adicional de insalubridade em grau médio a uma agente comunitária que visitava mensalmente famílias em casas e orientava pacientes com doenças infectocontagiosas no município de Gravataí, no Rio Grande do Sul. O entendimento foi de que o perfil da trabalhadora não se enquadra à norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, citada no processo. De acordo com o anexo 14 da NR15, tem direito ao adicional de insalubridade em grau médio todo trabalhador que fique em contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana em caráter qualitativo. A questão, Ana, é que neste caso, de acordo com os ministros, não se pode estender o conceito de residência ao de estabelecimento destinado ao cuidado da saúde humana. Por isso, o adicional de insalubridade à agente comunitária foi negado. É com você, Ana. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas informações. E vamos agora conferir a reportagem completa sobre esse caso. No Tribunal Superior do Trabalho, o debate sobre o tema na seção 1 de dissídios individuais ocorreu depois que a agente comunitária recorreu da decisão da quarta turma do TST, que ao aceitar as alegações da defesa do município de Gravataí, restabeleceu a sentença de primeira instância, que havia negado o pedido de adicional de insalubridade. Em outubro de 2014, na SDI1, o relator ministro Augusto César Leite de Carvalho apresentou voto contrário ao pedido da trabalhadora. O adicional de insalubridade seria indevido em consonância com a jurisprudência. O ministro João Oreste Dallazen abriu divergência. Há uma necessidade, inclusive, imperiosa em muitos casos, de prestação de serviços a domicílio para certos pacientes portadores de doenças muito graves. E essas pessoas que prestam esse serviço ficariam à margem de proteção, não obstante o contato se dê em caráter permanente com doenças transmissíveis e ficariam à margem do adicional de insalubridade. Mas o julgamento foi interrompido com o pedido de vista regimental do ministro José Roberto Freire Pimenta. No retorno do julgamento do caso, em novembro de 2015, o ministro defendeu restabelecer a decisão do TRT, que previu o adicional de insalubridade em grau médio à agente comunitária. É que os desembargadores haviam concluído que deveriam prevalecer as conclusões da prova pericial. O laudo apontou que a exposição da profissional a agentes biológicos como tuberculose, sífilis, HIV e doenças de pele era habitual e intermitente. E esse risco gera insalubridade em grau médio, conforme a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, a NR15. O risco de contágio a que se submete o trabalhador, agente comunitário de saúde, é equivalente. E mais, esse risco de contágio foi aferido na prova pericial. E quem disse que esse risco de contágio também existe nessas situações, não serei eu, não será sequer o Tribunal Regional, mas o laudo. E o Tribunal Regional corroborou esse fato especificamente apurado. Durante a sessão, o relator, ministro Augusto César Leite de Carvalho, reformulou o voto e decidiu aceitar os pedidos da trabalhadora. Eu disse que a minha percepção era de que o mais importante era a exposição ao agente salubre, não propriamente o local em que eventualmente isso se dava, ainda mais se em certas circunstâncias, não nessa necessariamente.
Após nova vista regimental, o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro defendeu que a existência de agentes insalubres, comprovada por meio de laudo pericial, não dá direito a adicional de insalubridade em grau médio. A menção à ida ao posto de saúde limitou-se à busca de remédios, não havendo nesse ponto afirmação de que lá se dava o contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas. Ademais, ainda que se defendesse que, pela data da vigência da Lei 11.350 de 2006, o cargo de agente comunitário de saúde não existia ao tempo da atual redação do anexo 14 da norma regulamentadora 15, certo é que, ainda assim, não se pode estender o conceito de residência ao de estabelecimento destinado ao cuidado da saúde humana. Por fim, na SDI1, os ministros Ives Gandra Martins Filho, Renato de Lacerda Paiva, Aloísio Correia da Veiga, Guilherme Caputo Bassos, Alexandre Agra Belmonte e Márcio Eurico Vitral Amaro negaram o direito ao adicional de insalubridade à agente comunitária. Como os ministros Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Hugo Schorman, Cláudio Brandão, João Oreste Dalazen e Valmir Oliveira da Costa seguiram o entendimento de aceitar o pedido da agente comunitária e conceder o adicional de insalubridade, a SDI1 ficou dividida, 6-6. Coube ao ministro Barros Levenhagen, então presidente do TST, desempatar. Não é dado estender aquilo que a norma propõe, que seja no estabelecimento, contato permanente com doentes infecto-contagiosos. Ao contrário, aqui é um agente comunitário com outras atribuições e na NR, a que se refere do contato, é desnecessária até perícia, apenas a constatação de que ele trabalhava ali. E aqui foi preciso uma perícia. E a perícia diz apenas que ele fazia essa orientação. Com esse entendimento, por 7-6, a SDI1 rejeitou o recurso da agente comunitária, ficando negado o direito ao adicional de insalubridade em grau médio. E vamos agora fazer um giro pelas turmas do TST com algumas decisões de destaque. A gente começa o nosso giro pela terceira turma do TST. O município de Guarapuava, no Paraná, terá que realizar concurso público para contratação de estagiários. A turma aceitou o recurso do Ministério Público do Trabalho para que o governo municipal contrate estagiários somente por meio de teste seletivo. Para o relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, escolher os estudantes com base apenas em entrevistas e análises de currículos está em desacordo com os princípios constitucionais de igualdade e impessoalidade, norteadores da atuação do gestor público. E o nosso próximo destaque é da 7ª turma, que restabeleceu sentença que condenou a Coleurb Coletivo Urbano a pagar R$36 mil de indenização a um trabalhador argentino que passou por uma pré-contratação frustrada. Ele pediu demissão dos locais onde trabalhava na Argentina, se desfez de vários bens e se mudou com a família para o Brasil. Mas depois de 3 meses no novo emprego, foi dispensado ao término do contrato de experiência. Para o relator, ministro Cláudio Brandão, os atos praticados pela empresa denotavam que o empregado seria efetivamente contratado. Segundo o ministro, desde as negociações preliminares do contrato de trabalho, deve vigorar o princípio da boa-fé, conforme dispõe o artigo 422 do Código Civil. E a primeira turma reduziu de R$1,5 milhão para R$750 mil a indenização a um eletricista que perdeu um braço e uma perna devido a um acidente de trabalho. Ficou comprovado que tanto o empregado quanto a empresa tiveram culpa pelo acidente. O eletricista prestava serviço para a Companhia Elétrica do Espírito Santo, mas era contratado de outra empresa. Após receber ligação de um dono de imóvel que estava sem energia, o trabalhador registrou a reclamação na companhia por telefone, em nome do proprietário, e foi para o local fazer o reparo na rede. A companhia, no entanto, passou o mesmo serviço para outra equipe, que religou a energia, causando a descarga elétrica no outro eletricista. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região
condenou as empresas ao pagamento de indenização de R$ 1,5 milhão de reais. Mas a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho reduziu o valor para 750 mil. Para o relator, ministro Hugo Scheuermann, como ficou comprovado que o trabalhador também teve responsabilidade no acidente, é preciso contemplar o princípio da proporcionalidade. E o nosso giro continua. Na 8ª turma, ficou mantida a decisão do TRT da 2ª Região em São Paulo, que determinou que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos indenizasse em R$ 15 mil um carteiro que foi assaltado 9 vezes ao longo do contrato de trabalho. Os Correios se defenderam, argumentando que os assaltos seriam um problema de segurança pública e que providenciam escolta para os carteiros quando necessário. Na Justiça, no entanto, ficou comprovado que a empresa nada fez para coibir os assaltos sofridos pelo trabalhador, agindo em evidente abuso de direito, equiparado assim ao ato ilícito nos termos da Lei Civil. E quase 2.000 pessoas curtiram e compartilharam essa notícia na página do TST no Facebook. O Vinícius Souza aproveitou para deixar um comentário. Ele escreveu: submeter um funcionário a uma área de risco, visto que foram 9 assaltos, é irresponsabilidade e descaso com o trabalhador. E você, quer dar a sua opinião? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. O endereço é facebook.com/tstjus. E no próximo bloco, a cerimônia de posse da nova diretoria do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Ives Gandra Martins Filho assumiu a presidência do TST para o biênio 2016-2018. Veja agora na reportagem como foi a cerimônia de posse da nova administração. Vê-lo chegar ao mais alto cargo do Poder Judiciário do Trabalho emocionou os pais do novo presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. O que um pai pode dizer aos 81 anos é extrema felicidade de ver seu filho, primeiro no 6, chegar à posição que chegou. O repertório da cerimônia foi comandado pelo tio do ministro. João Carlos Martins tocou junto com os músicos e o maestro Cláudio Cohen, da Orquestra Sinfônica de Brasília. É o maior orgulho que eu tenho dele ter galgado todos esses degraus até chegar à presidência do TST. E por merecimento. Eleito para o biênio 2016-2018, o novo presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho prestou o compromisso de posse 33 anos após ingressar como servidor na Justiça Trabalhista. No primeiro discurso já no cargo, Ives Gandra Martins Filho destacou a uniformização da jurisprudência como prioridade da nova gestão. Esse vai ser o foco principal da nossa gestão, extraindo todas as potencialidades da Lei 13.015 de 2014, de modo a dar segurança jurídica à sociedade e orientação clara aos nossos magistrados de primeiro e segundo graus de jurisdição. Defensor do equilíbrio nas negociações trabalhistas, o ministro disse acreditar que a conciliação é a forma menos traumática de resolver conflitos. Ao falar sobre o cenário econômico atual, o presidente do TST disse que a justiça trabalhista tem muito a contribuir para superar a crise que se instalou no país. O presidente propôs um entendimento nacional entre centrais sindicais, confederações patronais e de trabalhadores. Penso que apenas nos despindo de interesses pessoais e pensando no bem maior do país, é que juntos poderemos, com sacrifício, voltar a crescer e prosperar. O novo presidente empossou o ministro Emanuel Pereira como vice-presidente da Corte Trabalhista. A nossa prioridade eleita vai ser a conciliação, porque a Justiça do Trabalho é uma justiça conciliatória por natureza, é uma justiça social e nós vamos dar um foco todo especial em todo o Brasil, vamos fazer uma conciliação nacional. Por quê? Porque diminuirá, se tivermos sucesso,
diminuirá inclusive o número de processos que virão para o Tribunal Superior do Trabalho. Também tomou posse o novo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva. A expectativa é acompanhar o trabalho dos tribunais de uma forma efetiva, mas ao mesmo tempo com muito diálogo e procurando diagnosticar eventuais falhas, mas sempre recomendando no sentido de achar as melhores soluções, mas sempre através do diálogo. Além de familiares e amigos, estiveram presentes na cerimônia representantes dos 3 poderes, que reforçaram o valor da justiça trabalhista para o desenvolvimento do país. Eu tenho absoluta convicção, pelo que sei do ministro Ives Gandra, que ele fará um trabalho extraordinário aqui no Tribunal Superior do Trabalho e, naturalmente, pacificará as relações sociais, que é a principal função da Justiça do Trabalho. Penso que a Justiça do Trabalho é uma justiça extremamente importante, sensível para as questões sociais e importante, sobretudo, neste momento em que o país passa por uma crise econômica, assim como todo o mundo, e que a Justiça do Trabalho precisa realmente amparar aqueles menos favorecidos economicamente. Eu penso que a Justiça do Trabalho estará em excelentes mãos. 3 perfis diferentes, mas com algo em comum: a vocação para a magistratura. Conheça mais sobre o novo presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Nascido em São Paulo em 9 de maio de 1959, o ministro Ives Gandra Martins Filho é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de Brasília e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em fevereiro de 1983, ingressou como servidor público no Tribunal Superior do Trabalho. Atuou como procurador do trabalho e professor. Em 1999, assumiu o cargo de ministro do TST. Já como ministro, presidiu a 7ª turma de 2007 a 2013. Foi diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, em 2006. Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça entre 2009 e 2011. Corregedor-geral da Justiça do Trabalho entre 2013 e 2014, ano em que assumiu a vice-presidência do TST. Em 9 de dezembro de 2015, foi eleito por unanimidade para a presidência do TST durante o biênio 2016-2018, tendo assumido o cargo em 25 de fevereiro. O ministro Emanuel Pereira é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Antes de ingressar no TST, atuou como procurador-geral da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, consultor jurídico da Câmara Municipal de Natal e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho desde 30 de dezembro de 2002, em vaga destinada à advocacia, foi também vice-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. Em 25 de fevereiro de 2016, Emanuel Pereira assumiu a vice-presidência do TST. Bacharel em Direito pela Universidade do Estado da Guanabara, o ministro Renato de Lacerda Paiva ingressou na Magistratura do Trabalho como juiz do trabalho substituto do TRT da 2ª Região em São Paulo. Em 1995, foi promovido por merecimento ao cargo de juiz do TRT da 2ª Região. Foi convocado para atuar no Tribunal Superior do Trabalho entre 1997 e 1998. No dia 15 de abril de 2002, Renato de Lacerda Paiva tomou posse como ministro do TST. Foi diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, e em 25 de fevereiro de 2016, assumiu a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho.
E no próximo bloco, uma entrevista com o novo presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. E hoje aqui no estúdio eu recebo o novo presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. Olá, presidente, muito bem-vindo ao nosso programa. Fico muito contente de poder participar. Bom, ministro, o senhor assume a presidência num contexto de crise econômica em todo o país. Quais serão os desafios para os próximos 2 anos, hein, ministro? Exatamente conseguir pacificar as relações trabalhistas e dar segurança à sociedade, às empresas, aos trabalhadores, num contexto adverso em que a alta da inflação, o aumento do desemprego fazem com que tanto as empresas como os trabalhadores fiquem com medo. Então, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e a jurisprudência dos tribunais trabalhistas tem que dar essa segurança, tem que dar uma sinalização que possibilite exatamente a harmonização dessas relações trabalhistas. E quais vão ser as prioridades da gestão do senhor, presidente? Como o foco principal é exatamente a uniformização de jurisprudência, e isso é o natural de qualquer tribunal que tenha por finalidade uniformizar a jurisprudência, como é também a missão do STJ, a minha prioridade agora vai ser implementar a Lei 13.015, fazendo com que esses temas que vão sendo selecionados como mais importantes para termos uma jurisprudência pacificada, que nós possamos julgar ou no pleno do TST ou na SDI1, que é o órgão fracionário do TST que julga a uniformização interna das turmas do TST. Então, começar a criar esse núcleo de recursos repetitivos, agora dentro da presidência, criar essas tabelas de temas de recursos repetitivos e começar a julgar, né, esses temas. Então, o foco vai ser principalmente na uniformização da jurisprudência, dando segurança à sociedade. Ministro, o senhor já foi corregedor-geral da Justiça do Trabalho e vice-presidente do TST. De que forma o senhor acha que essas experiências podem ajudá-lo agora como presidente? O trabalho como corregedor me permitiu conhecer em loco todos os tribunais regionais do trabalho, os seus problemas, as suas vicissitudes, e, ao mesmo tempo, pegando essa experiência, agora no Conselho, eu vou poder ter uma visão tão ampla que até essas questões que nós estamos enfrentando de orçamento, que o nosso orçamento foi bastante enxugado, como resolver problemas do tipo PJE. Nós temos já todo ele implantado no Brasil, mas temos que modernizar as versões e adaptá-las ao CNJ. E, ao mesmo tempo, implantar o PJE no TST. Então, tudo isso, a experiência na corregedoria e principalmente na vice-presidência agora, fazendo toda a admissibilidade de recursos extraordinários para o Supremo, o sistema que é usado no Supremo agora está sendo, pela Lei 13.015, aplicado ao TST. Então, aproveitar essa experiência para aplicá-la especificamente à hipótese do recurso de revista. Agora, o gabinete de trabalho do senhor é conhecido, né, por ser um ambiente saudável, produtivo. Quais métodos de trabalho o senhor vai trazer do gabinete para a administração do tribunal? Três pontos, assim, eu insisto muito com todos os meus funcionários, e isso faz com que eles se dediquem e se doem totalmente a essa causa da justiça social. Eu avalio o desempenho não só pela qualidade do trabalho, então nada menos que a perfeição, no sentido de sempre querer se aperfeiçoar mais. Depois, a produtividade. Eu faço as minhas cotas, as minhas tabelas de acompanhamento e premio
os servidores que conseguem atingir essas metas. E o terceiro elemento que eu levo em conta para avaliar o desempenho dos servidores é a capacidade de gerar bom ambiente de trabalho. Porque se nós tratamos de relações trabalhistas, se tratamos de como as pessoas devem conviver no seu ambiente de trabalho, nós temos que ser especialistas em relações humanas. Portanto, saber criar no próprio ambiente um ambiente de convívio salutar é, para mim, um elemento importante. E é um elemento importante que eu vou levar em consideração no tribunal como um todo. Bom, e abordando agora, então, alguns temas trabalhistas mais específicos, como, por exemplo, a terceirização, presidente. O senhor é a favor de um marco regulatório? Naturalmente, hoje nós temos apenas a súmula 331, muito genérica, dando uma sinalização do que deve ser aceito como passível de terceirização ou não passível de terceirização, mas, vamos dizer assim, a súmula é tão genérica que muitas vezes nós temos as grandes divergências jurisprudenciais são de casos específicos. Isso aqui se trata de atividade fim ou atividade meio. É possível, é passível de terceirização ou não é passível? Portanto, se nós conseguirmos uma lei, não necessariamente a que está no Congresso, mas um marco regulatório claro, específico, seguro, nós conseguimos resolver muitos problemas, porque nós teríamos os direitos dos trabalhadores claramente definidos. E aí não há, muitas vezes, interesse até em terceirizar ilicitamente se o direito do trabalhador vai estar garantido de qualquer forma. É verdade. Agora, com relação à CLT, presidente, o senhor acha que ela precisa ser modernizada? Nesse tema, eu sou muito mais ambicioso. Acho que a CLT deveria ser bastante enxugada para conter apenas aquilo que dissesse respeito aos direitos comuns a todos os trabalhadores. E aquilo que dissesse respeito a cada categoria especificamente que fosse objeto de negociação coletiva. Nesses 2 anos em que eu passei fazendo mediação de dissídios coletivos, de greves, de acordos de trabalhadores empregados em todos os setores nacionais, o que eu notei é que quem entende mesmo das condições de trabalho são eles. Muitas vezes nós estamos intervindo achando que entendemos mais da situação, ou o legislador entende mais daquelas circunstâncias do que os próprios trabalhadores. E essas circunstâncias, elas são mutáveis com muita rapidez. Não há possibilidade de só ter uma lei para aquilo. Então, a lei teria que ser alterada com muita frequência. Então, nada melhor do que deixar que o próprio trabalhador, através de acordos e convenções coletivas, estabeleça as condições de trabalho de cada setor. Ok, presidente, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Bom, e esta edição do Revista TST fica por aqui. Mas você continua acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!